algumas horas ela sentia que não havia cronômetros, nem relógios e nem mesmo as horas. Apenas uma grande ampulheta, universal, bendita, onde a areia fina desliza, marcando o quanto de felicidade a transpassava. As ondas iam fixando a areia e sobre este firme, sólido e úmido chão ela podia ir deixando sua pegada. Esse é um dos trechos do livro Fluxo, uma coletânea de imagens artísticas baseadas em paisagens da natureza, se podemos dizer assim, lançado recentemente pela nossa amiga escritora e artista plástica Jaque Pauletti, que nos brinda com a sua presença, retornando ao Café com Letras aqui da TV Câmara, nosso canal 16. Jaque, de imediato, uma honra tê-la conosco novamente. Muito obrigada, é sempre um prazer estar aqui com você. Eu adoro o programa. Digamos assim, eu estava lendo ali um trecho que serve como preâmbulo para tu explicares o porquê do livro. Mas como a maior parte do nosso público provavelmente ainda não leu, e depois aí o momento já não é mais de leitura, ele é de observação e reflexão subjetiva acerca das imagens, dos traços que vão acompanhando o livro e variando cores, e aí as pessoas entenderão no decorrer do programa do que exatamente eu estou falando. De início eu peço que tu expliques então de onde veio a inspiração, como é que foram os primeiros passos até resultar na produção dessa obra. Então, eu até em uma outra ocasião aqui havia comentado que eu tenho um processo de trabalho que eu chamo de meditação pelo desenho, ou foco relaxado, ou também meditação ativa. É uma descoberta, isso até já existe, essa prática, mas eu fui exercitando e descobri como trabalhar com isso. E esse trabalho, ele reúne um conjunto de 43 desenhos de um desses processos, né, onde, digamos assim, que eu me coloco diante de um projeto, né, buscando essa meditação, né, e nesse caso aqui, a integração com o ambiente, e através do desenho registrar como é que a minha alma, digamos assim, ou a alma do artista vai sendo acomodada ali no local onde está, e o quanto ele consegue colocar daquilo que ele vive para o traço. Então é uma reunião de desenhos que, através desse processo de meditação pelo desenho, que contam, faz um diário desses dias, onde eu, como eu lhe falei, trabalhei em um desenho por dia, estando no mesmo local a cada dia, na mesma hora do dia, para trabalhar com a mesma iluminação e tal. E ali eu me expunha ao ambiente. E os desenhos eram feitos em segundos. Para situar as pessoas, nós temos as figuras que estão ali com a Jaque, constam evidentemente do livro, mas por uma dinâmica do programa, ao invés de eu ficar aqui folheando o livro, como faço tradicionalmente no programa, a Jaque trouxe os originais, digamos assim, em formato de álbum ali, num papel cartográfico, mais brilhoso, enfim, está projetado ali no traço original o que consta do livro. Então nós vamos comentando e a nossa produção já pega inclusive algumas das imagens, mas sem sair da inspiração ainda no preâmbulo, cujo trecho eu li na abertura do programa. A sensação que dá ali naquela primeira leitura, antes de entrar nas imagens, e aí eu vou me valer de alguns relatos teus até em redes sociais, Facebook, quando tu postas ali a imagem de praia ou o que tu estás desenhando, é exatamente aquilo ali, o sujeito à beira-mar, observando a areia, o mar, e começa a mente a fluir, e uns vão pensar numa música, ou vão escutar música e curtir o ambiente, conversar com alguém,
tu adotas um momento mais introspectivo e exaspera, digamos assim, a tua alegria nos traços. Eu imagino que tu estás ali na beira da praia de perna cruzada, rabiscando. É mais ou menos isso? Perfeitamente. E como é um exercício, inclusive esse ano eu já tenho assim procuras para dar oficinas desse processo de meditação pelo desenho, onde eu já desenvolvi uma metodologia e acredito que vou divulgar oportunamente. Mas é exatamente isso. Eu ia para esse lugar com um pequeno pedaço de papel e o mínimo de material, 1 ou 2 lápis de cor normal, esse aquarelável, bem comum, e um pincel. A própria água é a água ali da beira do mar, né? Então a gente vê, olhando o livro, com o passar das imagens, isso eu já tenho vários relatos, as pessoas vão sentindo o que a partir do primeiro momento aquele universo foi causando em mim. Então tem assim umas imagens onde super geométricas que mostram assim a chegada. Eu não sei se está mostrando aqui, mas mostra a chegada. A nossa produção vai pegando livremente, então. Então a chegada no lugar, toda angulosa, né? Aquela coisa onde você vem da cidade. Grande, movimento. Mais hermético, digamos assim. Tudo quadradinho, até essa coisa de chegar e sentir-se completamente. Aí elas vão ficando onduladas e a cor vai entrando no processo, até a questão do movimento, né? E a própria, depois as próprias ondulações. Então aqui nesse lugar eles não estão em ordens, mas no livro eles aparecem na ordem. Sim, são um pouco mais de 40 imagens e aí segue um padrão. Eu tenho um amigo muito querido, que é produtor cultural, que diz que o Fluxo é um livro para ser degustado tomando um bom vinho. Eu achei ótimo isso. Porque estamos falando do Cláudio Troian? Exatamente. Viu como eu sei? Eu acho. Inclusive, ele tem uma participação enorme com a formulação do acontecimento, o Fluxo, porque foi ele quem me assessorou no projeto. Te provocou, digamos assim? Não, no projeto para o Financiarte. Uhum. E ele essa palavra, essa frase resume porque as pessoas me perguntaram por que a plataforma livro e não uma exposição então desses trabalhos. Justamente para que a pessoa faça individualmente mesmo, no momento em que ela quiser. Ela pode folhear quantas vezes ela quiser aquilo e ela vai fazer de cada imagem uma leitura. Uhum. Então, vai e volta. No final tem a sequência de todos os desenhos, mas a ideia é exatamente isso, como em poucos segundos você consegue, se estiver digamos que, falando um clichê, mas em harmonia com aquilo que te circunda, você consegue registrar o que vai pela sua alma, né? Então, essas são desenhos muito singelos, delicados, mas eles vão desde da simplicidade absoluta até uns muito coloridos, né? E eu me lembro de cada um deles, uns momentos onde as pessoas começavam a circular ao meu redor, aquela coisa da festa da praia, né? Onde tem muita coisa colorida e aquela gente vendendo coisas e tal. E tem uns que mostram exatamente isso, né? E é interessante que não só que eu não relato isso para as pessoas, mas as pessoas se sabem da história e me contam, esse momento estava acontecendo isso, esse momento aquilo. Então tem sido muito bacana porque eu criei um vocabulário, um dialeto meu a partir desses desenhos e que ele é lido por cada uma das pessoas de acordo com a sua experiência em relação a essa coisa da beira do mar. Nós estamos falando de um aspecto um pouco mais festivo e, digamos assim, de relaxamento. Mas há também o lado, não digo triste, mas mais difuso,
Ou quando nós falamos em introspecção, aquele momento que o sujeito já não está mais tão feliz, que esboça uma certa tristeza. Porque, por exemplo, aqui, ó, não sei se a nossa produção vai conseguir pegar. O pessoal está preparado com as suas imagens aí. Mas aqui num dos desenhos, há quase que um caráter de redemoinho, assim, aquela poeira, as cores já não são mais tão vivas. Sim. E tal. Vamos pegar lá agora um exercício aqui, chutando sem querer reduzir a tua arte, mas enfim, a praia lá se preparando para uma tempestade, começa aquela poeirada toda e tal, o pessoal se levanta e sai correndo e tal. Tem uns momentos... Passou isso por ti também? Ou sem querer forçar a barra, o processo de elaboração ele é todo de exaltação ao belo da natureza e pronto, isso não te preocupou? Não, passou. Ele termina, e se for possível depois pegar essas imagens aqui, ele termina, as imagens vão terminando num silêncio. Que é... Eu me sinto muito bem em silêncio. Né? Mas eu conheço muitas pessoas muito próximas de mim que o silêncio, causa não problemas. Só o silêncio interno, mas o silêncio ao redor incomoda. Claro. Né? Então, de fato, ele veio numa coisa cheia de inúmeras linguagens, né? E a introspecção foi me levando até o momento em que, via desenho, eu não tinha mais o que dizer. Então, tem um deles, que é esse que circula aqui, e depois termina nesse retângulo, onde, como se fosse um ponto final, e eu diria que na questão da meditação, exatamente onde eu queria chegar, que é aquele silêncio interior, né? Que para alguns... faz muito bem. Outros não. Para outras pessoas não. Claro, aí a questão do triste ou alegre vai de quem vivencia. De quem vivencia. Ah, entendi. Mas teve esses momentos mesmo. E tu está se inspirando em que traço? Porque eu lembro que nós já trouxemos aqui obras tuas até nos cenários antigos do Café com Letras. Acho que aqui tu já estiveste, né? Sim, já. No estúdio atual. Mas enfim... livros de história infanto-juvenil, Reino de Lá, acho que é o mais marcante, que eu vou lembrar. Depois tivemos os papeluchos, as Fridinhas, que eram os autorretratos, que aí nos permitiu lá uma série de analogias históricas do papel da mulher, feminista. Exatamente. E tal. Que era um livro para colorir, mas que não se reduzia só a isso. Eram os autorretratos da Frida Kahlo, a ativista... mexicana, grande feminista e por aí afora, inspirou moda, enfim. Não é o caso aqui de entrar em maiores detalhes. Mas tu sempre destacavas as rotinas, ou em quem tu te inspiraste. Sim. Quais traços que te levam aí? Tu estás te adequando a alguma linha de fazer? Ou é uma coisa bem própria, anárquica, por aí afora? Não, é um retorno... Desculpa, te interrompi, mas veio a resposta. Esse trabalho com esse abstrato, digamos assim, ele é lá a origem do meu trabalho como artista plástico, né, que tem a ver com todo um meu universo onírico. Eu sonho com formas e eu desenho muito para elaborar essas questões todas de formas, de cores, né? Sou uma pessoa extremamente visual e o abstrato é o meu trabalho lá de origem. A questão com a ilustração, você falou no Fridinhas, eu já estou com o Fridocas a caminho, né? Porque fez um sucesso a história do Fridinhas. Mas a questão feminina está muito presente no meu trabalho. Agora, dia 8 de junho, e permanece... Anuncia aí. Dia 8 de junho, permanece durante todo o período. Abre uma exposição de colagens, de colagens, que chama Sensações, que fala sobre o
o intangível, né? A dimensão do intangível, e uma linguagem bem mais contemporânea. Onde, né? Isso? 8 de junho, que horário? 8 de junho, onde que é? Ainda não tenho as datas certas, mas abre numa das salas do Ordovás. Tá. Agora, dia 8 de junho, e permanece durante todo o mês. Eu acredito exposição que é 19 para visitação. Horas. Fica lá durante todo o mês. Legal. E voltando àquela questão do caráter feminino, tem isso, é um tanto autobiográfico, né? Eu falo de mim, desde os abstratos eu falo de mim, e mesmo nas questões das ilustrações ou das colagens, de uma forma ou de outra eu tô ali sempre contando um pouco da minha história. Eu vejo, usando aqui o momento até para uma coisa que eu acho bem importante, e ligando com a questão da Frida Kahlo, que nunca foi intencional trabalhar a Frida Kahlo. Mas eu sou uma mulher que pode falar, por exemplo, de 2 episódios de câncer de mama, como sobrevivente, né? Então, e poder conversar com mulheres sobre essas coisas, sobre as suas dores, sobre isso, inclusive, tem sido uma constante na minha vida. Então, essa linha, no início eu não curtia muito, dizendo, não, mas não é só isso, não é só a questão feminina, mas tem muito da questão autobiográfica. É que a ideia de que você expõe para dar o exemplo e motivar outras, né? Exatamente. Que muitos pensam, o sujeito, eu não vou me expor para não me machucar, ou não vou me expor para as pessoas não acharem que eu quero me destacar só porque tive tal doença. Não, é que tu encoraja o outro. O né? outro. E a arte, ela é sem dúvida uma ferramenta onde para canalizar uma série de questões, e eu posso falar como mulher, femininas, muito importantes, que a gente não encontra com facilidade no mundo contemporâneo. Então, essa das colagens, por exemplo, vai ter também umas oficinas sobre isso, aí voltadas para adultos, e principalmente, acho que a demanda tem sido muito mais por mulheres, porque é uma técnica muito simples, mas através da qual você fala muito da sua vida. Claro. Né? Então, eu acredito muito, eu sou uma adepta do assunto das questões femininas dentro dessa proposta, de que a arte pode canalizar e pode abrir espaço para que se fale de questões que as mulheres não conseguem no mundo, nessa correria e no mundo atual, conversar tranquilamente ou trocar ideias e até ter novas propostas a partir de ideias já estabelecidas. Né? Então tem sim esse caráter feminino, e mesmo os desenhos, o pessoal fala do fluxo, nossa, ele é tão delicado, tão feminino. Mas ao mesmo tempo ele é super forte também. E fica uma provocação para os homens tentarem compreender um pouco melhor também o que se passa. Até porque essa delicadeza também pode fazer parte desse universo masculino. Né? Olha só, como nós sempre fizemos no decorrer do programa, vamos dar, digamos assim, uma pausa no nosso bate-papo e chamar de imediato as dicas do autor. Roda a vinheta aí. Então, nas dicas do autor, recebendo aqui a Jaque Pauletti, e o foco maior é o livro Fluxo, uma coletânea aqui de traçados e, enfim, desenhos que dialogam com o contexto da natureza e do meio ambiente. Mas eu vou pedir que ela compartilhe com quem nos acompanha neste momento dicas de livros, autores, inspirações que por um motivo ou outro possam interessar a quem nos acompanha neste momento. Contigo de novo espaço, Jaque. Então, eu fico super feliz, porque eu adoro dar dicas para as pessoas via vida, sempre faço isso. Mas eu mostro aqui? Mostra a capa aí. A Cidade de Ulisses, da Teolina Gerson, que eu conheci só agora a partir desse livro, é uma delícia. Até estou louca para que chegue um dos outros
títulos dela. É um dos livros que eu li ultimamente, e assim, a história é legal pra caramba. Para quem curte Portugal e Lisboa, vai curtir demais, porque situa-se ali. Mas o jeito como essa mulher escreve é assim, uma das coisas mais diferentes que eu vi nos últimos tempos. Claro. Li também, gostei muito, né? Um livro que não é novo, mas eu acho que vale falar, é A Elegância do Ouriço, que foram as duas coisas que ultimamente me marcaram muito. Então, mas a minha dica é a Teolinda Gerson, A Cidade de Ulisses. Nós falávamos anteriormente do livro Fluxo, que é o foco do Café com Letras desta semana. O que tu tens preparado aí? Tu já antecipaste uma exposição que deve começar no Ordovás a partir de 8 de junho, como tu disseste. Depois nós teremos aí mais informações no passar dos dias. Tu estás prevendo oficinas também, detalhaste aí. E o próprio livro, ele deve ser trabalhado mais em algum lançamento, coisa do tipo, enfim. Pois é, como ele foi lançado no final do ano passado, e o Fluxo, e eu começo a divulgar só agora porque estive num momento aí eu digo que eu estive no estaleiro, né, cuidando um pouco da minha saúde e tal. Tudo certo. Mas então começo agora a trabalhar. Ele já está nas livrarias locais, em algumas da região, mas de fato ele começa a ser trabalhado efetivamente agora com a divulgação e também oficinas a propósito da meditação pelo desenho. Eu vou ter parceria aí tanto com uma arte-terapeuta quanto com uma psicopedagoga. Então a gente quer, dentro dessa história da meditação pelo desenho, e outras oficinas voltadas para essa questão das colagens e do falar a partir dessas imagens, trabalhar tanto com crianças quanto com adultos. E olha só, essa ideia do desenho, criança, adultos, enfim, precisa ter um certo dom, né? As pessoas têm um talento lá, com a prática esportiva. Tem um sujeito que vai desempenhar bem, outros não, aperfeiçoa e tal. E há aqueles que só praticam o esporte lá por uma questão de saúde, vamos supor. O sujeito não tem a ambição de ser um competidor, mas precisa fazer porque é bom para a saúde. Ou seja, o desenho, porque aí o cara que não tem o talento lá, que nem eu, que sou um descoordenado, eu vou chegar lá e vou me frustrar, porque o desenho, evidentemente, vai sair a oceanos do que está aí no teu livro. Como falar para esse público e mostrar que é positivo o sujeito ir lá, mesmo que o desenho não saia perfeitinho? Pois é, eu dei algumas oficinas já para pessoas que sentem, como você fala, eu sou todo desajeitado e tal, que chama de desbloqueio criativo. Porque é verdade que eu sou uma crítica, assim, eu acho que a escola, ela acaba matando, digamos assim, a tal da criatividade que tanto ela incentiva. Então é uma antítese. Ele incentiva a questão da criatividade, mas as próprias aulas de artes ligadas a isso acabam matando a pessoa. Ela para de recortar, ela para de desenhar. Tem um negócio do brasileiro também de querer ser o melhor, né? Tem uma série de questões. Então, retomar isso enquanto adulto é muito difícil. Então tem essa oficina que é desbloqueio criativo, que eu chamo, que você não precisa saber nada. Você vai na oficina recomeçar a usar tesourinha, cola e tal. Pode começar por ali ou por outros nomes, mas eu normalmente começo por isso. Eu odiava fazer isso quando era pequeno. Mas vai entrando em contato com a questão da forma, da desconstrução da forma. E aí tem toda uma técnica até que a pessoa entenda, bom, opa, peraí, gostei de desenhar. Não, eu gostei de trabalhar. Dá para fazer alguma coisa. Dá para eu fazer alguma coisa. E aí escolhe o que fazer. Né? Olha, já funcionou com muita gente. Então... Não, porque contigo é covardia, Jaque. Tu vai lá, faz um artesanato de não sei o quê, depois tu vai lá, traça uma tela. Vou lá, apresenta esse livro aqui, daqui a meio ano tu já tá me mandando outra coisa, quer dizer...
Não, vai ser antes. Vai ser antes, porque uma novidade é que agora eu tô assim, quase que finalizando para uma primeira leitura de alguma editora, que está em revista, um texto adulto. Que legal. Né? São contos. Eu não sei ainda, eu tinha uma ideia de um formato, agora mudou um pouco. E eu vou me aventurar aí para escrever. Esse trabalho já é um trabalho voltado para o público adulto, né? Mas vem alguma coisa por aí, eu me achando assim. Que legal. Já escritora. Tá bom. Jaque, quero te agradecer imensamente mesmo. Eu até aqui já pronunciando teu nome de tudo quanto é jeito, mas somos amigos, então não tem maiores cerimônias. Te agradecer imensamente, muito legal esse bate-papo e principalmente na linha do que eu te questionei por último, né, de desinibir, né, o processo criativo das pessoas, que daqui a pouco, pelo desenho ou pela escrita, sempre há um caminho do sujeito exercitar seu lado criativo e viver melhor, né, porque a arte nunca faz mal a ninguém, né. Então fica o espaço para que tu te despeças, digamos assim. Eu convido vocês a conhecerem o Fluxo, degustarem o Fluxo, os outros meus livros também que estão nas livrarias aí da cidade, que é o Reino de Lá, a Mala de Mirabolar, Papeluchos Comedores de Cores, o Fridinhas para Colorir, o Fluxo agora, e também aí os meus dados estão todos disponíveis. Eu estou aí nas redes sociais como Jaque Paulette e teremos oficinas. Eu estou aberta para dar aulas também particulares, tenho feito isso com alguns artistas e eu convido que me visitem no ateliê, porque uma das coisas que eu vejo que encoraja muito a retomada é você estar lá e ver a atividade, ver como ela é bem mais simples do que a gente imagina vendo de fora, né? Legal. Então tá, Jaque. Esse é o meu convite, eu agradeço por estar aqui. Que é sempre depois que eu tô aqui, todo mundo fala, me viu. Tá bom. Muito obrigado, a honra foi toda nossa. Valeu mesmo. Obrigada. Acabamos de conversar então com a escritora, artista plástica Jaque Paulette, ela que nos brindou aqui com a obra Fluxo, uma coletânea de mais de 40 imagens aí organizadas também por um texto de abertura, que nos trazem vários olhares, digamos assim, sobre a natureza, movimentos, meio ambiente. Então fica essa dica de leitura do Café com Letras desta semana. E como sempre, convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro. Fica mordido, não fica dente, lábio, teu jeito de olhar. Me lembro do beijo em teu pescoço, do meu toque grosso, com medo de transpassar. Peguei até o que era mais normal de nós. Deixa eu bagunçar você, deixa eu bagunçar.